Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Aleluia. Deus está na casa. Amém? Como é bom podermos estar na presença do Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia e aqui tem um povo que faz parte da igreja que vai morar no céu. Amém? Um povo escolhido, marcado, chamado por Deus e preparado para o arrebatamento da igreja. Amém? Abra sua Bíblia. Antes de nós estarmos participando da ceia, eu quero trazer uma reflexão para a igreja. Salmos capítulo 78, versículo 13 até o versículo 19. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Repita comigo a parte B do versículo 19. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Mais uma vez. Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado porque estamos na tua presença, estamos na tua casa, estamos diante da tua palavra, diante da tua igreja. Deus, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Me ajuda a ser canal de bênção para o teu povo e fala conosco. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero falar de um Deus que faz e prepara mesa no deserto. Amém? Deus, ele prepara mesa no deserto. Quando nós falamos de deserto, logo nós imaginamos luta, prova. Ninguém quer estar no deserto. Quando encontramos com alguém e essa pessoa está passando por algum problema, algum dilema, logo ela responde: estou no deserto. Mas nessa noite nós vamos aprender dentro da palavra de Deus que os maiores milagres, as maiores experiências de Deus na humanidade foi no deserto. Nós vamos aprender que no deserto, muitas das vezes, quando Deus nos leva a este lugar, Deus está nos dando a oportunidade de termos mais intimidade com Ele. Quando você se encontrar no deserto, nós vamos aprender nessa noite que é uma forma de Deus nos levar e conduzir-nos para nós termos grandes milagres em nossas vidas. Todos os grandes milagres na nossa vida, tudo que acontece conosco, sempre
nós temos que também oferecer algo para Deus. Todas as vezes que Deus disponibiliza em nos dar algo grande, logo Ele pede que nós também o damos alguma coisa. Isso não é uma troca. Na verdade, esta é uma lei. Nós vemos exemplo, por exemplo, de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão: te farei de ti uma grande nação. Deus dá a semente para Abraão. A semente era Isaque. A profecia, a promessa parecia ser normal ser cumprida, porque havia aí já a semente, o milagre, Isaque havia nascido. Mas de repente Deus pede a Abraão, a Isaque, para que Abraão ofereça. Deus tira aquilo que Abraão acreditava que poderia cumprir a promessa. Deus pede a Abraão aquilo que sustentava a fé de Abraão, aparentemente. Mas a Bíblia diz que Abraão não hesitou em oferecer o seu filho Isaque ao Senhor. Por isso, a promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu. Quantas das vezes Deus faz promessa, e Deus tem promessa para mim e para você? E quando nós recebemos a promessa de Deus, nós tentamos visualizar. Eu quero te dizer nessa noite, todo milagre na minha e na sua vida só acontece depois que Deus tira de volta de nós todas as estruturas que nós podemos imaginar, que é através daquilo que o milagre vai acontecer. Quando você encontrar num lugar, num deserto, sem saída, parece que está tudo fechado, se prepara que é o momento que Deus vai preparar uma mesa para você. Nessa noite, Santa Ceia, a mesa está preparada, mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Deus vai preparar uma mesa na sua vida, mesmo que seja no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. A Bíblia diz, em Salmos, no capítulo 23, um versículo que todos nós conhecemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que a ação de Deus, ela é permanente e contínua. Quando nós lemos esse versículo traduzido na língua portuguesa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aparentemente parece que está no futuro, mas no original, no hebraico, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Deus, ele não só age no futuro, não. Quando nós estamos no deserto e as coisas estão fechadas, Deus continua agindo e trabalhando no presente, cuidando de nós. E foi isso que aconteceu em Salmos, no capítulo 78, quando o salmista narra a história do povo de Israel. O salmista está narrando o que o povo de Israel viveu durante 40 anos no deserto. O salmista diz que o povo começa a questionar a Deus. Este povo viu o mar abrir, este povo viu a rocha sendo fendida e saindo água da rocha. Mas diante de todos esses milagres, de repente a nação faz uma pergunta: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quantas das vezes na nossa vida, milagres, manifestação de Deus, livramentos acontecem em nossas vidas, e de repente nós nos pegamos questionando a Deus: será possível aquela promessa se cumprir na minha vida? Israel começa a murmurar. Israel começa a questionar com Moisés. A Bíblia diz que Moisés, agora cansado da murmuração do povo, ele procura Deus. Entenda bem, neste tempo Israel estava no deserto e tinha apenas um homem, um líder, Moisés.
A Bíblia diz que 600 mil homens, valentes soldados, seguia Moisés no deserto. Mas todo o povo, com estes 600 mil homens, fora as mulheres, os velhos e os estrangeiros, daria um total de 3 milhões de pessoas. Imagine você, 3 milhões de pessoas seguindo um homem. 3 milhões de pessoas seguindo Moisés. E de repente o povo começa a questionar Moisés. O povo começa a apertar o líder. Moisés então procura a Deus. A Bíblia diz que então Deus diz para Moisés: reúna para mim 70 homens, 70 anciões. Eu vou tirar do espírito que está sobre você, Moisés, e vou repartir com eles. A Bíblia diz que Moisés reuniu os homens, mas quando eles reuniram na congregação, a Bíblia diz que estavam presentes nesta reunião 68 homens. A Bíblia diz que o Espírito então veio sobre aqueles 68 homens que estavam ali. E a Bíblia diz que eles começaram a profetizar. Mas Deus havia dito a Moisés que queria 70 homens. A Bíblia diz que o Espírito foi no meio do arraial, pegou 2 homens e encheu eles do Espírito Santo. E eles começaram a profetizar. A primeira coisa que eu aprendo aqui: se Deus determinou 70, é 70. Se Deus determinou o número, vai se cumprir. O Espírito Santo, ele quebra protocolo. Se o Espírito Santo decidiu encher, ou eu ou você, ele vai te visitar lá na sua casa, no seu quarto, e vai te encher. A Bíblia diz que aqueles homens agora começam a profetizar. A palavra começa a sair na boca dos 70 homens. A Bíblia diz então que Deus sopra um vento. Eu quero profetizar que Deus vai soprar um vento a seu favor nessa noite. É interessante porque quando esses homens começam a profetizar, Deus sopra um vento. Eu aprendo aqui que a palavra profética, ela está ligada ao cumprimento da promessa na minha e na sua vida. Vivemos uma geração que não dá crédito à palavra de Deus. Vivemos uma geração que não dá crédito à palavra profética. Mas aqui tem um povo que crê que aquilo que foi liberado na minha e na sua vida vai se cumprir. A Bíblia diz que esses homens agora começam a profetizar. E quando eles começam a soltar a palavra, um milagre começa a acontecer no meio daqueles 3 milhões de pessoas no deserto. Eu quero te dizer nessa noite: creia na palavra liberada na sua vida. Profetiza sobre o seu problema. Libere a palavra. Libere a palavra, porque é a palavra que gera um milagre. É a palavra que muda a história. É a palavra que está na conexão do meu milagre. Rebandar, xeremandar. Todas as vezes que Deus realiza milagre, Ele libera uma palavra primeiro. Profetiza sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre o seu sonho, sobre os seus projetos. Libera uma palavra, porque o nosso Deus, Ele prepara a mesa no deserto. A Bíblia diz, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números, no capítulo 11. A Bíblia diz que veio um vento. Números capítulo 11, versículo 31 diz que veio um vento da parte do Senhor. E este vento trouxe cordonizes. Deus começa a preparar a mesa no deserto para 3 milhões de pessoas.
A Bíblia diz que veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a altura de 90 centímetros, espalhando em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Na sua Bíblia talvez esteja escrito hómeres. Então eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Segundo os estudiosos, era impossível encontrar codornizes naquele lugar. Em nenhuma estação codornizes voavam sobre aquele lugar. Os estudiosos dizem que no outono, mais precisamente, no centro da Europa, as cordonizes migram para a nação próximo a Israel, em um lugar na Ásia. A história diz que essas cordonizes, quando está vivendo esse momento de migração, elas param ali por um período mais ou menos de 24 horas. Depois disso, elas levantam voo novamente para atravessar o mar Mediterrâneo. Esta viagem delas agora duram mais ou menos 36 horas. Quando essas cordonizes fazem essa viagem e elas atravessam o mar Mediterrâneo, quando está próximo da terra seca, elas abaixam a altitude, mas continuam na mesma velocidade. Quando elas chegam em terra firme, elas simplesmente caem no chão. Elas ficam imóveis por algum tempo, porque todas as suas forças estão esgotadas. Segundo os estudiosos, para essas cordonizes chegar até a nação de Israel, elas teriam que viajar mais ou menos mais 360 quilômetros. Daí a Bíblia está dizendo que assoprou Deus, e no sopro de Deus as cordonizes chegaram. Eu profetizo que Deus vai soprar na sua vida e o milagre vai chegar no nome de Jesus. Israel amanhece o dia 1.200 metros à frente, 1.200 metros atrás, 1.200 metros à direita, 1.200 metros à esquerda, 1.200 metros quadrados, coberto de cordonizes. Isso aqui não é história. Isso aqui não é uma alucinação de nenhum teólogo. Está escrito, é matemática. A Bíblia diz que 2 côvados, transformando para os nossos dias, quais 2 metros de altura de carne. A Bíblia diz que quem apanhou menos daqueles 3 milhões de pessoas, aquele que recolheu menos para ele recolheu 10 barris de carne. Esses 10 barris correspondem a 10 vacas. Se nós convertermos nos números de hoje, Deus mandou no deserto para Israel 30 milhões de vacas. Você está no deserto, mas Deus vai assoprar a seu favor.
Você está no deserto, mas a providência de Deus vai chegar. Você está no deserto e alguém está dizendo: poderá Deus preparar uma mesa? Eu quero te dizer nessa noite: Deus prepara a mesa no deserto. A Bíblia diz que depois disso Deus providenciou o maná. Em Números, no capítulo 11, o versículo 7 e o versículo 8 diz que o maná, ele era uma semente de coentro, e tinha aparência de resina, e tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Algumas versões dizem que tinha sabor de mel. Alguns estudiosos dizem algumas coisas, mas eu quero ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que amanheceu e o maná cobria pela manhã o deserto. O povo recolhe, mas quando o povo sai para fora da tenda e vê aquilo, eles perguntam: o que é isso? Deus mandou para a nação de Israel algo que eles não conheciam. Deus mandou para aquele povo algo que eles nunca tinham visto antes. Israel sabia pedir carne, porque carne eles conheciam. Mas Deus, Ele é surpreendente. Deus manda aquilo que eu não conheço e nunca nem imaginei. A Bíblia diz que o que Deus preparou para os seus não entrou no nosso entendimento. Se prepare, porque na mesa que Deus vai preparar, você não está entendendo, vai ser surpreendente. Você vai dizer: o que é isso? É muito maior do que você imagina, porque Deus tem sempre o melhor para nós. A Bíblia diz que os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabia do que se tratava. E Moisés disse: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Deus, Ele providencia para você o que você não imagina e nem conhece. A Bíblia diz que durante 40 anos, não foi um dia. A provisão de Deus não é para um dia. Deus age todos os dias. Deus não vai te envergonhar. Enquanto você está no deserto, você tem o cuidado de Deus. Enquanto a promessa não cumpriu na sua vida, Deus vai te cercar com toda sorte de bênção. Deus não vai te deixar faltar nada. A Bíblia diz que durante 40 anos, maná, carne, era todos os dias dado ao povo de Israel. A Bíblia diz que no tempo agora de Josué, eles chegam à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas mesmo na terra prometida, o maná pela manhã estava lá à disposição deles. Eles prepararam a terra, eles plantaram. A Bíblia diz que no dia que eles colheram, no outro dia não teve mais maná. A providência de Deus na minha e na sua vida vem até o momento que o milagre da provisão chegar. É importante nós lermos a Bíblia e compreendermos, porque muitas das vezes imaginamos o maná que Deus mandou no deserto, as cordonizes que chegou lá, mas não temos a dimensão do tamanho do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Uma mesa preparada no deserto. Pastor, estamos na América, temos abundância. Por que esta palavra? Porque muitas das vezes esquecemos do nosso passado, mais precisamente o meu passado. Não sei qual era o seu, mas muitas das vezes na minha mesa eu comia o que eu tinha. Hoje eu escolho o que eu quero comer, porque Deus prepara uma mesa no deserto.
Quando eu vejo o menu no supermercado, no restaurante, eu logo agradeço a Deus, porque tinha um tempo que eu estava na expectativa, não sabia o que vinha na minha mesa. E muitas das vezes estamos sendo abençoados por Deus e não rendemos a Ele a honra, a glória devida. Viramos pessoas que murmuram, como o povo de Israel murmurou. Quantas das vezes temos tudo o que precisamos e quando sentimos falta de alguma coisa, começamos a murmurar? Dá graças a Deus, dá graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, 3, 4: assim Ele os humilhou e os deixou, e não os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas deles não gastaram, os seus pés não incharam durante a caminhada de 40 anos. As crianças cresciam, o sapato crescia junto. Imagine você 40 anos no deserto e a roupa não ter nenhum rasgão. As pessoas cresciam, a roupa crescia junto. São maravilhas que Deus fez, porque o nosso Deus é Deus de maravilhas. Eu e você temos hoje o privilégio de comprarmos o que nós queremos. Deus não precisa fazer esse milagre na minha vida, nem na sua, porque nós temos condição de ir na loja e comprarmos a roupa que quisermos. Mas será que temos sido gratos a Deus? Eu lembro exatamente o dia que eu pude comprar minha primeira calça jeans. As minhas calças eram todas de tergal. Quando eu trabalhei, peguei meu primeiro dinheiro e comprei minha primeira calça jeans. Hoje, quando eu olho no meu guarda-roupa, eu louvo ao Senhor, porque Deus preparou uma mesa para mim no deserto. A Bíblia diz que a roupa nem o sapato gastava. Nós temos que aprender a dar valor ao pão sobre a mesa e a roupa que nós vestimos. E entendemos que Deus, Ele tem interesse no meu conforto, no seu conforto. Deus tem o melhor para mim e para você. Vivemos o melhor de Deus e muitas das vezes esquecemos que é Deus nos preparando mesa no deserto. Temos que ter o cuidado de não cair no erro de Israel, conforme narra o salmista no capítulo 78, ao ponto de duvidar que Deus prepara mesa no deserto. Duvidar que o milagre vai acontecer na sua vida. Duvidar que será impossível você legalizar neste país. Creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós não dependemos de estação, nós não dependemos de governo, nós não dependemos do homem, nós só dependemos de Deus. A Bíblia diz que Deus cuidava deste povo. O sol durante o dia era mais ou menos 70 graus. A temperatura no deserto, mas sobre 3 milhões de pessoas, a Bíblia diz que uma nuvem nos acompanhava. O ar-condicionado chegou para a nação de Israel.
A Bíblia diz que debaixo de uma nuvem eles caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem subia, eles subiam. A noite é abaixo de 0 a temperatura no deserto. Mas Deus mandou rir lá para o povo de Israel. A Bíblia diz que um fogo, uma luz os aquecia durante a noite. Deus cuida dos mínimos detalhes na minha e na sua vida. Se você entende isso, será que você pode dar um glória a Deus nessa noite? Será que você pode levantar a sua mão e agradecer pelo que Deus já tem feito na sua vida? Os grandes milagres aconteceram no deserto. Jesus fez muitos milagres no deserto, multiplicou os pães no deserto, curou pessoas no deserto. João Batista, a Bíblia diz que ele crescia o seu vigor no deserto. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro de Elias e ele estava no deserto. Mas Deus dá uma ordem aos corvos para levar alimento para Elias no deserto. Não faz sentido o corvo pegar carne, porque corvo ele devora a carne. Eu quero te dizer nessa noite que Deus deu ordem a seu favor, e aquilo que você precisa vai chegar na sua vida. A Bíblia diz que Agar está no deserto. O seu filho Ismael está chorando. Ela deixa Ismael perto de uma rocha. Caminha a uma distância para não ver a criança morrer. A Bíblia diz que um anjo apareceu a Agar e disse: o Senhor ouviu o choro da criança. A Bíblia diz que os olhos de Agar se abrem. E a água, a fonte de água, ela percebe que está ao seu lado. Deus não fez uma fonte já ali, não. A fonte já estava lá. A Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos. Porque na luta parece que tudo fecha. Na prova parece que não tem saída. Quantas das vezes chegamos no final da noite, imaginamos amanhã o que será de mim? Parece que está fechado. Deus vai abrir os seus olhos, porque o livramento já está na sua vida. O milagre já está perto de você. Você só precisa abrir os seus olhos. Fique de pé nessa noite. A Bíblia diz: Deus cuidou daquela nação. 3 milhões de pessoas. E às vezes nós lemos isso e não imaginamos. Não imaginamos o número de pessoas. Não imaginamos o milagre que aconteceu. Havia um caminho mais perto, mas Deus conduziu aquele povo para o deserto. Entenda bem, é no deserto que Deus gosta de nos levar. Oh, quantas das vezes estamos no deserto e não entendemos que Deus tem uma mesa preparada. Deus tem o melhor dele para as nossas vidas, mesmo que seja no deserto. Curve a sua cabeça nessa noite. Comece a falar com Deus. Talvez nessa noite você tenha alguma impossibilidade. Talvez nessa noite você pode dizer: pastor, os meus recursos acabaram. Minhas forças se esgotaram. E eu quero te dizer que Deus tem uma mesa preparada para você essa noite.
Pastor, eu tentei de todas as formas. Então deixa com Deus agora. Descanse, porque Deus tem cuidado de nós. Pastor, estou preocupado porque parece que aquela pessoa que eu gostaria que fosse eleita não vai ser eleita. Pastor, estou preocupado com os noticiários. Estou preocupado com o resultado. Não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está no controle. A Bíblia diz que é Deus quem levanta o governo. É Deus quem abate. Eu quero profetizar nessa noite todos os seus temores. Todos os nossos temores. Tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. Vai sair, vai cessar no nome de Jesus. Saia daqui confiado que Deus prepara uma mesa para ti. Que Deus preparou uma mesa para nós. Rabandá xeremandarabalabá. Quero convidar o grupo das irmãs. Elas vão estar louvando ao Senhor e nós já vamos ministrar a Santa Ceia. Enquanto elas passam aqui na frente, eu quero que você ore ao Senhor, que você o adore. Que você o glorifique nessa noite pela provisão, pela ajuda, pelas surpresas que Deus tem feito e continuará fazendo. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa história. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Muito obrigado por esta igreja, por este povo, por este tempo. Muito obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.